Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, mais uma vez. Bem-vindos todos nós. Bem-vindos todos os seres que aqui estão. Em uma grandíssima multiplicidade, seres como todos vós e como todos nós, da natureza humana e espiritual do que sois, encarnados desta terra. É solícito expressar, então, que esteja para todos vós algo que possamos tratar desta solicitude, desta aprazível solicitude. O solícito quer dizer que estamos prontos. O aprazível quer dizer que no caminho da agradabilidade. Então, neste solícito, estamos prontos e nesta agradabilidade, aqui reinamos todos nós. Por assim dizer, do que aqui reinamos, no fundamento maior deste portal da edificação, como haveria de não estar reinando, como haveria de cada um, de todos vós, em não sendo estar reinante, e não estar sendo encarnados, estarem nesta órbita, estarem neste caminho externo, adentrarem a todos aqui, e comungando com todos e comungando com todos nós. Como poderia ser se não fosse todos esses existenciais seres, todos vós? Quer dizer que o mais importante de todos nós, no princípio de aqui, que aqui possamos tratar e reinar, é a existencialidade de todos nós. Então, no fundo, que essa existencialidade de todos vós, esta existencialidade que é aqui de todos esses que reinam e de todos que estão invisíveis aqui, significa que é o passo princípio de tudo, porque apenas existenciais principiamos para tratar do que podemos expressar da natureza humana e espiritual que todos vós nesta terra, que nasceram bem pequeninos, nasceram da proeza de um mistério. É comum dizer que não é tão mistério, porque estiveram crescentes num útero vital, e dentro deste útero vital estiveram despejados nesta terra desde um fundamento bem pequenino, de que antes de fundamento pequenininho existe um poder gigantesco que possibilitou este bem pequenino ficar bem grande em vós no útero, e depois do útero tivesse toda a possibilidade de estarem aqui nesta terra. E no princípio disso, bem pequenininhos, todos vós, neste bem pequenininhos trouxeram algo, eram existentes, estavam existentes, eram existenciais. Começava a existencialidade de um encarnado, que vieram de onde será, meu Deus, meu Pai? Será que vieram apenas do que adquirir a obra da maternidade e da paternidade, que realizaram esta obra de um grande encanto, e que deste grande encanto sobreveio todos vós e todos nós, e estes seres que estão aqui, como esta que se expressa, que não está encarnada, diz respeito que há muitas possibilidades do que sois todos vós, encarnados, desencarnados. De que tamanho todos vós aqui, todos nós, seja o que for, e todos que estão aqui, apenas apreciam
a possibilidade de estarem encarnados, e que deste encarnado tornou-se um grande tormento de vida em todos os aspectos, de todas as partes, e que faz realizar a obra que quando dormitam acordam, e quando acordam dormitam inexoravelmente, e quando se não acordarem do dormitário, estarão desencarnados. Isto é um fato real. Precisamos de ar. Pouco ar. Então, como esclarecimento deste ar, a profusão da possibilidade de aqui estar um espírito desencarnado traz uma fricção e dentro disso uma pequena febre natural. Esta febre natural, então precisamos de um pouco de refrigério. Ficou bem assim? Sim. Se estiverem precisando de refrigério, todos vós apenas avisar. É sempre muito bom o refrigério. Sempre é muito bom a passagem do ar limpo por todos nós, sempre. Por falar em ar, que estamos aqui, poderíamos só daquilo que está aqui, tratar por meses aqui, a fio, este ar aqui que está aqui. É o elemento. Este elemento diz respeito que para todos vós que estão aqui, encarnados nesta terra, diz respeito que se este elemento por alguns minutos não estiverem, não estarão mais aqui. Quer dizer que é de muita importância isto, não é pouca. E tão grande a importância que traz consigo a possibilidade de ter uma notícia. Todos os seres desta terra e desta orbe, de todos os continentes possíveis, se estiverem por mais que 3 minutos sem este elemento, estarão mortos. E estaremos todos iguais. Do minúsculo, do mais pobre, como tratam aqui, ou dos maiúsculos, mais ricos, identicamente. Começamos a ser idênticos aí. Será que esqueceram disto? Então sempre tratamos de recordar, e recordar, e recordar aquilo que estamos esquecidos, e que vemos as diferenças por todas as partes e não vemos que, se não fosse esse fundamento deste elemento, um dos vários elementos, não estariam aqui. Nem nós poderíamos expressar. Mas estávamos lá naquilo que fundamentalmente principia a existencialidade dos encarnados, que sois todos vós, que vieram não de uma prática, não de um entendimento, não do que pudesse dizer que daquele instante para aquele instante seria isto ou aquilo, vieram de um grande mistério e de um poder imenso que pôde fazer, porque nenhum de vós, nem todas as mães e todos os pais poderiam realizar no fundo do quintal algo como este milagre gigantesco de apenas estar sendo sustentado de todos os modos possíveis, até que em algum momento tenha precisão, um intento máximo de sair daquele útero e desesperadamente sai. E tem alguns minutos para respirar. Compreenderam? Então todos vós, nesses alguns minutos, respiraram. Parabéns. Então recordam por acaso que quando respiraram, pensaram para respirar? Racionalizaram para respirar? Fizeram um estudo grande para apenas respirar. Ora, todos apenas respiraram. Então, sempre partimos de algo, deste grande milagre extraordinário, que dá gosto de tratar, que dá muito gosto de tratar. Se perdemos o gosto de tratar isto, começamos a aprender a perder o gosto. Aí vamos perdendo o gosto, e sendo que o gosto principal desta vida está no fundamento, no mistério, no milagre e naquilo que sustenta tudo isto. Se não houver isto, não estariam aqui.
e nem chegariam até o portão principal para ir embora para seus lares. Então, como quando dizemos aqui neste portal da edificação pleito ecumênico da verdade, que não simbolicamente, não como uma profecia, mas dizer muito simplesmente que este é um pórtico, um portal, uma porta. Que esta porta, se existe uma porta, abrimos para algo. Então, se existe um armário, abrimos a porta para um armário. Se temos um departamento, abrimos a porta para um departamento. E sabeis muito bem quantas portas tem para que abrimos. Sempre como se existe a porta, existe algo que está reportado em algum lugar e reporta-se para algo. Então, se é um pórtico, então não é simbólico que olhamos e passamos direto e dizemos o que quer dizer isto. Então, é muito simples. É um pórtico que abrimos a porta e lá dentro está algo. A vivificação. Ora, por que precisaríamos ter um pórtico que abrimos para a vivificação? É porque existe o contraponto. Existe a mortificação. E se existe um intento máximo do que um pórtico que indica a vivificação, é porque ele tem uma mensagem que diz respeito à vivificação. Isto significa, isto é, não simbolicamente o portal da edificação é simples. Então, se existe uma porta e de que abriga depois daquela porta algo, está escrito o departamento, está escrito que está lá dentro, não está? É simples. É aqui também. Aqui é um pórtico onde aquilo que está depois daquele pórtico para dentro, tudo que é possível de indicação para a vivificação. Então vamos começar deste pequeno bebê bem pequenininho que todos vós. Muito com uma humilhação muito grande nesta terra, bem pequeninos, totalmente, absolutamente dependentes de algo que possa sustentar e de algo que possa arremeter-se imediatamente e ter a precisão de que precisa ser sustentado. Uma precisão máxima de que precisa o leite materno em desespero. Então, isto é um milagre. Estamos no começo, vamos, porque poderíamos estar aqui para dizer assim, agora iniciaremos aqui. Cada um diz de seu tormento e vamos ver como que podemos ajudá-los. Se perdermos o começo, perdemos no meio e perdemos no fim. Porque se perdermos o milagre do princípio, nada mais é milagre. É comportamento, é obrigação, é desespero, é ansiedade. E depois adquirido isso, só tem um prosseguimento à frente. Estar existentes e não o único intento, estar em desespero, em tormento. Estar escravizado. Por isto tratamos do começo. Quer dizer que existem vozes que dizem, ora, portal da edificação, ora, que se manifestam aqui. Será que não existe algo melhor do que tratar do que não seja o princípio? Não. Aqui é o lugar do princípio. Porque há centenas e milhares de lugares depois deste pórtico, depois daquele portão, que trata de todas as angústias possíveis. Trato de angústia, trato de dores, trato de doenças, trato de desespero, trato disto, milhares, porque haveria de me ter mais uma porta disto. Se tratamos do milagre que diz respeito a todos vós, então não tratamos que a metade da direita aqui vamos tratar de um milagre, e metade da esquerda vamos tratar de outro milagre. Se tratamos de milagre, vale para todos. Todos.
E se tratamos de encarnados, vale para todos os encarnados. E se tratamos de desencarnados, vale para todos os desencarnados. E se por acaso, não muito distante, estarão todos aqui desencarnados, inclusive este que dá esta possibilidade de manifestação, estarão desencarnados e serão tratados no desencarne. Então tudo isso é muito natural, não é? Mas daquele bebê pequenino que todos vós respiraram, tiveram o ímpeto do alimento, e já dentro disto, resulta de que aqui estão de um milagre que sustentaram vossas mãezinhas queridas, que deram apetite para vossos paizinhos queridos, e que também foram buscar o sustento e falaram assim, eu que sustento, não, nem o paizinho e nem a mãezinha, porque uma mãezinha não consegue fazer o leitinho que a sustenta. Um paizinho não vai parar, ele vai buscar o que já está sustentado, vai buscar o alimento que já está feito de algum modo. E as forças que tem para abrir a porta e buscar o sustento é que ele está sendo sustentado para aquilo. Então não está só no módico que ele é muito importante e vai sustentar e vai lá, tem que ter forças, tem que ter músculo, tem que ter direção, tem que ter sentido. Será que estamos no começo? Sim. Este começo indica o quê? Antes daquilo que podemos entender, de que é dentro da natureza humana, espiritual, nós que realizamos tudo, não realizamos nada. Nós realizamos através de todos os milagres já existentes. Manuseamos milagres. Mas isto não é importante. Então o que será que é importante? Isso quer dizer que através do fundamento apenas de tudo que tratamos, podemos ter uma revelação do quanto podemos, de uma forma ou de outra, entender do mundo, entender de nós, entender de nossos semelhantes, entender de nossos filhos, entender dos nossos pais. E dos pais também que o realizaram. Vossos paizinhos, vossas mãezinhas, vossos filhinhos são seres da natureza humana e espiritual identicamente, com uma diferença de entrada e saída. São existenciais identicamente, é o fundamento, absolutamente identicamente. São existenciais no descendente e no ascendente. São existenciais na luz e são existenciais na escuridão. Então, daqueles que estão bem próximos e que duvidam de que o fundamento é o mais importante, então escutem, até o ponto que possam tratar aqui sentado isto. Então, uma grande alegria para esta que está aqui, se expressando entre todos vós e tratando da alegria, do fundamento e do milagre, porque se formos tratar do que terminou o milagre, vamos trazer todos os umbrais da terra aqui. Vai virar uma grande escuridão, uma grande morbidez gigantesca. Aí vamos falar dela, da morbidez, da escuridão. Então ouçam bem, que quando repartimos a nossa visão entre estar desperto e acordado, quando fechamos os olhos e adormecemos, é sustentado algo que estamos existenciais. E quando despertamos, estamos existenciais. E apenas para fechar os olhos e abrir os olhos, é necessário algo que sustenta as pálpebras para que aconteça isto. E se isto logo que adormecer e que percam alguns minutos, e tratem desses fundamentos, e verão que não são vós nada que realiza. Já pegamos de presente a possibilidade existencial, já pegamos de presente o instinto de sobrevivência e de buscar alimento, já ganhamos tudo que é possível, já ganhamos de presente
como respirar naturalmente, já respiramos. E assim por diante, por diante, por diante, por diante, por diante. Então, de fato, em princípio, em fundamento, é isto que somos. Depois, vamos entrar em centenas e milhares de consignados depois disto. Não importa os consignados para cada um que esteja aqui, para todos aqueles que estão no portal, cada um daqui, apenas são existenciais na natureza humana e espiritual, de uma matriz humana e espiritual, num consignado que ninguém muda. E se ninguém muda, não é discutível. Então alguém pode querer mudar de um ser da natureza humana e espiritual aqui, e houver uma máquina que faça? Recordando da alegria imensa de tratar disso, do milagre. Então, uma alegria imensa para esta que se expressa aqui, de que é Madre Paulina. Então, deixamos bem claro, esta Madre Paulina não é parente da Madre Paulina, nenhuma parente, é a própria Madre Paulina. Então, de certo, deste grande mundo, dentro de que possa ser discutível, algum vai falar, isso é um absurdo da Madre Paulina estar tratando ali. Outros falarão assim, pode ser que é possível. Outros falarão isto, isto e isto. Então, existe um distintivo para a Madre Paulina. Minimamente não ser trapaceira, e não é para não ser trapaceira, estou tratando como sendo Madre Paulina, porque exatamente é a Madre Paulina, de todas as incursões no mundo, uma santa brasileira. Acontece que aqui não está uma santa, está um ser da natureza humana e espiritual, em expiação na Terra, porque estava encarnada há muito pouco tempo. E esteve na Santa Igreja Católica Romana por muitas vidas. Acreditam que existem poucas vidas, muitas vidas ou uma vida só. Tudo isso é discutível, não é? Mas se a Madre Paulina é uma santa, então aquilo que ficou na terra é a carne dela e a santa ficou presente, existencial. Tanto existencial que oramos por ela, pedimos por ela. Então isto prova por si mesmo, então não é discutível. Então, Madre Paulina, dentro da grande Igreja Católica Romana por muitas vidas, até que houve alguma ruptura. Esta ruptura não é para o mal, nem é uma ruptura de algo tenebroso, associativo e gigante, monumental, que tem todos os poderes desta terra, menos o poder de expressão crístico, de que, em primeiríssimo lugar, o Pai que sustenta. Não em primeiríssimo lugar, centenas de seres reunidos, agrupados, realizando uma obra gigantesca associativa, onde em último lugar está o princípio e o fundamento, em primeiríssimo lugar o Pai, o sustentador. Não importa o discutível entre nós. E assim sendo, no módico, da integralidade deste portal de edificação, e no módico da fidelidade deste portal de edificação, só nos interessa o fundamento. Depois do fundamento, vamos fazer nobres os seres. Vamos enobrecer particularmente cada um, em seus feitos disto ou daquilo. Em fundamento sois um milagre, fora disto é um grande engano. Se retornamos ao fundamento, começamos a retornar para casa. Fora do fundamento, estamos cada vez ficando muito mais longe de casa. Mas para quem que nós estamos falando? Então, se estamos tratando disso para quem está muito, muito, muito longe de casa, tudo que tratamos não significa nada. Mas recordem, muito, muito longe de casa, que podem discordar ou não, se tamparem o nariz por 3 minutos, estarão dentro daquilo que mortifica
a possibilidade de continuarem como encarnados existenciais. Não esqueçam disto. E de que de um instante para outro existe algo. Sois mortais. Se isto estiver morto em nós, a mortalidade, e se essa insensibilidade da mortalidade, então há dois caminhos, que temos todo o tempo do mundo para tudo. O outro caminho, que temos uma urgência, sabe do quê? O que viemos fazer nesta terra, apenas isto. E para onde vamos depois dela? Só isto. Em primeiríssimo lugar. Então todos esses seres encarnados que estão aqui, pouquíssimos seres, poderiam haver uma catedral cheia e centenas de seres. E se for uma catedral cheia de seres, se não existe o fundamento crístico, não existe nada. Existem milhares ou centenas de pessoas deste grande mundo, muito longe do fundamento, criando por si só as imagens criando por si só as imagens e as impressões que querem ter e fazer e realizar e viver por elas. Atinente a isto, vou contar algo interessante para todos nós. A capacidade humana, da natureza humana e espiritual, de um dom que recebe naturalmente todos, significa realizar a obra da impressão e materializar a própria impressão. Em muitas literaturas que já estiveram, literatura kardecista, outras literaturas místicas, orientais e todos, temos uma capacidade imensa disto. Então existem algumas pátrias de seres naturais, e da natureza humana e espiritual, que através da impressão realizam a obra de realizar o seu próprio alimento, a sua própria roupagem. E quando temos isto, que temos uma capacidade nossa da impressão, e ela está totalmente perdida da revelação do que significa aquilo, então podemos realizar a obra de impressão do modo que queremos. Podemos realizar uma grande impressão de um ódio coletivo. Podemos ter a impressão de uma grande guerra. Podemos ter uma impressão enorme de nós mesmos, que não significa que não estejamos muito longe da verdade e temos a impressão que é verdade. Podemos ter a impressão que estamos absolutamente certos do caminho e poderemos estar enganados. Poderemos discutir com a impressão que temos se existe o Pai Celeste ou não existe. Podemos olhar por outro ser da natureza humana e espiritual, realizar a obra de uma impressão, e tudo que olhamos é através dela. Um óculos que nunca passa. E nunca vamos saber, depois daquele óculos, o que é verdade. Por isso, todos os demônios estão disfarçados. Realiza a obra da impressão. E na impressão não são demônios, são santos. Inclusive para cada um de nós mesmos, no pequeno demoninho que nós temos em nós, e temos impressão que somos santos, estamos certos, estamos justificados em todos os atos. E vamos caminhando, só que quanto mais vai caminhando, mais as pernas pesam, mais vai ficando tudo pesado, sombrio. Ora, então, se Cristo trouxe a verdade, é aquela verdade dentro do fundamento que podemos saber dela diretamente. Depois disto, a verdade pode ser, para cada um de vós que está aqui, é um tipo de verdade. No caminho de cada um, na intenção de cada um. Qual delas será a verdade? Qual delas será? Isso quer dizer que está no mundo de um poder imenso, que, sabido por seres da escuridão, realizam a obra máxima
de quando se aproximarem, darem a impressão que quiserem para seus semelhantes, inclusive encarnados. Então temos que ter alguma revelação de algo. Que existe isto. E de que através da impressão podemos estar profundamente longínquos do que seja a verdade, mas ela vigora dia e noite. Ora, se o ódio não for impressão, o que é? Se a volúpia não for impressão, o que é? Se a luxúria não for uma impressão, o que é? Quem faz a impressão para que possa realizar-se? E do poder que a sustenta. Se a ganância não é uma impressão, o que é? Ora, se viemos para esta terra para ter impressão da ganância e trabalhar por ela, fazer realizar a obra através dela, e que somos mortais, estamos com uma impressão absolutamente fora da verdade. Porque se não é possível que realizamos esta obra por nós e por esta orbe, por todos os céus desta terra, e fizermos isso por uma encomenda de nós mesmos, deixando uma impressão que nós somos grandes, e quem possa adquirir aquilo são pequenos, são nada. Fazemos a obra do pequeno do outro, fizemos uma impressão contrária. Então, como podemos saber diretamente do trajeto? Principiando do fundamento. Então, quem tem impressão da mãezinha querida, do paizinho querido, do filhinho querido, todos são um milagre. Então, isto não diminui a mãezinha, nem o filhinho, nem o papaizinho, absolutamente. Diz que todos eles são um milagre e que não realizam este milagre, são sustentados, todos eles. Então, estamos falando que todos são um milagre, não um filhinho, nem um papaizinho. E não enfiamos na goela e na boca de ninguém, e nem vamos receber em nossa boca também. Isto chama-se uma dignidade do espírito. Agora, se a impressão que temos é outra, então trabalhamos para a impressão justificativa. Faço isto, por aquilo e por isto, dentro da impressão que eu tenho do que significa a verdade. E vamos continuando na impressão do que diz. Então, olha como está esse grande mundo, filhos desta vida. Quantos papaizinhos já se foram? Quantas mamãezinhas já se foram? Será que essas mamãezinhas também vão? E o que deixarão para os seus filhinhos? Então, se houver ganância, e a impressão dela, e nos dirigirmos para o nosso filhinho querido, e fazemos dela a capacidade de continuidade daquilo, provavelmente dentro deste engano custará caríssimo. Então, filhinho, sois, a partir do que veste para esta terra, bem pequeno como grande, em premisso sua existencial. Nossa, sabe onde estaria vós? Agora está existencial como eu. Agora é da natureza humana e espiritual como eu. Agora respira este ar e usa todos os elementos como eu, de graça. Porque se tirarem todo este elemento da terra para sermos mais poderosos e para extinguir uma parte da população e retirar este elemento, mas não é possível. Mas se fosse, seria. Mataríamos estrangulados centenas e milhões de seres. Então, sabe o que dá alegria? Dá alegria isto. Dá muita alegria dizer, olha, mais do que tudo, sois existencial como eu. Estamos juntos nesta terra provisória. Isto. E temos um teste, tanto eu como o seu. Terá de ter um teste. E neste teste é que vai demonstrar
o quanto por que está nesta terra e da capacidade de subsistir nesta terra e de viver nesta terra. Olha, este papaizinho vai fazer você bem imbecil, totalmente imbecil, vou dar tudo, não vai precisar fazer nada. Então este é um grande paizinho e toda a impressão possível de um santo papai, não é? Depois tem a santa mamãe. Então saiba que dentro de nós, que nós ganhamos de presente da natureza humana e espiritual, a capacidade da impressão. De tal modo que quando estivermos muito evoluídos, através delas, através da impressão, podemos realizar a obra de catalisar aquilo que é sustentado e trazer uma fruta na mão e comer a fruta. Então nós estamos tratando disso comportamental para diminuir o papai ou a mamãe ou o filhinho. Nós estamos dentro da revelação de que a verdade, depois dos fundamentos, podem subdividir-se em centenas e milhares de possíveis verdades, através de milhares e milhares de possíveis impressões. Em todos os catálogos do que existe na nossa vida, e no encanto e do poder do encanto, que faz realizar uma obra milagrosa de continuar a espécie humana. E de que podemos, através da impressão, ou daquilo que entendemos daquilo, e fazer daquilo um grande brinquedo de diversão, do milagre, arrogantemente. Eu tenho esse milagre, então eu vou utilizar desta forma e na impressão de que eu queira. E depois não consegue sair da impressão. E principalmente não consegue sair dos donos que também realizam as impressões. Aqueles que realizam as impressões são talvez aqueles que na natureza simples de todo o trajeto daquilo que possa trazer dentro dos conhecimentos do Espírito, aqueles que são os donos dos obsidiadores. Dono dos donos dos obsidiadores, que trabalham através das impressões, deixam as impressões, os fios das impressões e não saem mais. Então podemos esquecer de nosso cérebro, mas ela continua e não saímos daquilo. Mas podemos agora ter a impressão daquilo que pensam todos nós, e pode discutir isto e dizer que a Madre Paulina está entrando em assuntos delicados. Assuntos delicados é entrar naquilo de que principiamos, os fundamentos. Só nos fundamentos podemos dizer a verdade, não é? Então, nos fundamentos podemos dizer para o ser da natureza humana e espiritual que está vindo para esta terra: olha, sois existencial tanto quanto a mim. É verdade, absoluta. Não é? Então, se isto é difícil falar a verdade, é muito fácil tratar da verdade que entendemos dela, da verdade que trouxemos a impressão dela. É muito mais fácil. Impregnamos tudo com nossas impressões. Este é o grande mundo civilizatório que está por todas as partes, que está entre encarnados e desencarnados, em campos de vida e em campos de atmosferas imensos, um entrecortado com o outro, apenas na diferença das velocidades. Então dizem os grandes místicos que sempre houver em todas as partes desta terra, e que esses grandes místicos, através da visão direta, disseram que através da impressão,
Todos podem tê-la, até do inferno ou do céu. Então, a impressão é modeladora. Ela faz parte do original da natureza humana e espiritual onde ela estiver. E se ela for desgovernada e for perdida, aleatoriamente, ela vai ser sustentada, porque tudo que se manifesta é sustentado. Enquanto o organismo físico ele é sustentado naquilo que vivifica organicamente, e quando ele, por si só, dentro de seu próprio instinto, diz, ou saboreando todas as doenças do mundo, aquilo que mortifica, o pega e leva, e faz uma obra extraordinária, deixa todos os elementos para a terra, para que a própria terra se faça uso daquilo que possa precisar. Então não vamos ficar uma relíquia faraônica, como uma múmia preservada para sempre. Algo se faz, não se faz, e se sustenta a degradação, até que tudo desapareça. Então, há um sinal e um cuidado de todos, de tudo que traçamos, que sejam nossos passos e nossos atos e tudo, porque tudo que é de vir daquilo será sustentado. Então, se algo será sustentado, todo o cuidado que pisamos nesta terra é pouco. Então, nisso, é o atrevimento desse portal da ficação, não ir lá para a frente onde vai existir uma civilização mais apta ou não apta. A civilização atual é degradante, com todos os meios possíveis de conforto, com todos os meios possíveis laboratoriais, científicos e tudo mais. Todo este aparelho é lindo. Para onde vem o poder para ele é lindo. Tudo é uma equação exata. E a natureza humana como está? Este aparelho não veio aqui sendo existencial. Ele não é existencial. É um mecanismo. Mas ele é muito lindo. De que tamanho somos lindos? Sobrepuja que todo civilizatório tem algo a contento. Escravizar a atenção humana e escravizar principalmente toda a capacidade de impressão. Então, em todos os meios de comunicação, há as impressões. De onde vêm essas impressões? Então, acha que no ser humano, na natureza humana e espiritual, detém e inventou esta possibilidade? Não. Todo esse mecanismo vem daquilo que é descendente. Agora, como pode tornar-se isso ascendente? Então, talvez, será que esta é a nossa obra? Fazer daquilo que é descendente e ascendente. Revigorar a possibilidade de estar revelado daquilo que mortifica. E que dentro das impressões que mortifica, ficamos nós, agrupado nas mesmas impressões. Isto que tratamos não é complexo e não está numa mesa de estudo para ser estudado. Estamos tratando do absolutamente verídico, do que cada um de vós e cada um de nós, dentro desse absoluto verídico, estamos dentro dessa existencialidade que não realizamos por nós. Algo fez. Se retornarmos profundamente, provavelmente, ou inexoravelmente, teremos as respostas diretas para a nossa vida.
sem todos os deletérios e todas as confusões externas, até podemos ter um exato lugar, ou uma exata resposta, ou uma exata isto, onde está. Então, se todas as impressões estão em todas as confusões possíveis que reinam, de que tamanho saboreamos e temos alegria? Como ter alegria fora do fundamento? Alegria de que o milagre me fez, o milagre me sustenta. Existe algo sustentador de que faz possível esta expressão, de que sustenta a possibilidade da natureza humana e espiritual de Madre Paulina desencarnada. Estar existente e ser existente. Ser sustentada na sua expressão. Ser sustentada na garganta deste cavalheiro. Ser sustentado e sustentado e sustentado. Quer dizer que Madre Paulina não é um obséquio portador de si mesma. Ela é sustentada numa matriz inexorável, atemporal, divina, como todos nós. É isto que nós somos apenas. Fora disto, é um minúsculo menos. E todos os minúsculos menos estão muito perto daqui, paralisados, em aparência paralisados, que vamos levar flores toda uma vez por ano e tentar convencê-los de nossos pecados. E será nós, e será Madre Paulina já, porque todos estão fazendo procissões por ela. Então saiba disto, lá naquele lugar que nós estamos falando, há centenas de mamãezinhos e papaizinhos e filhinhos. E depois de algumas décadas, não é mais nem papaizinho, nem filhinho, nem nada. É um depósito de osso apenas. E onde está a diligência do que é existencial? De que continua? Então só isto é bastante para termos um frêmito dentro desta vida e uma alegria de todo este milagre. De todo este milagre que me realiza, me sustenta. Qual é a manifestação que posso ser o intermediário disto? Então somos portadores de algo da natureza humana e espiritual. Somos intermediários. Para onde levamos o que é intermediário e o que sustenta? Vai dizer para nós mesmos de que tamanho estamos enganados. Então aquele que é grande tem que ser intermediário para aquele que é pequeno, diz. Ficou existencial. Que milagre. Que milagre. Se formos fazer uma discussão entre todos aqui numa mesa muito grande, qual é o ideal da manifestação que temos que ter no mundo, e para com nossos semelhantes, a discussão vai ser gigantesca. O mais importante de tudo, que nossos fundamentos de estar nesta terra, depois disto, sobremaneira, seremos indicados através daquilo que é original, não das impressões que temos ou que nos passaram. Madre Paulina teve 9 vezes na Santa Igreja Católica Romana, onde nem de nascimento em nascimento esteve lá. E sobremaneira, há muito hábil tempo desta vida, desta velocidade do tempo desta vida, despediu-se e está aqui, no interior do portal de edificação, como muitos outros seres da Santa Igreja Católica Romana estão aqui. Nem poderia tratar disto. Muitos deles
E de que este portal de edificação, em aparência minúsculo como uma célula, ela está em redor de toda esta orbe. Somos todos aqui altamente visíveis. Então todos vós, de todos os hábitos que tiveram de dar impressão para os vossos semelhantes, algo vai dizer para todos vós que estamos lendo. Como vou fazer isto se já trouxe todas as impressões? Como vou retornar a tratar de verdade? Então sabe como é? Retorne a tratar de verdade. Então, se estivesse em frente ao Cristo e dissesse isso como, apenas diria isto. Diria isto. Então, como Madre Paulina, depois de todas as impressões na Santa Igreja Católica Romana, como homem e como mulher, sendo já bispo e arcebispo, e muitas vezes, e poderia trazer todas as impressões. Então, disseram assim, trata do fundamento. E Madre Paulina está tratando do fundamento. Com alegria. Mas a maior alegria que pudesse recordar de todos esses percursos imensos. Eu apenas não me perco pelos fundamentos. Fora dele. Na próxima esquina eu posso perder-me. E quando nos estamos perdidos, achamos que estamos achados. Temos a impressão disso. Estamos perdidos e com uma impressão de que estamos achados. É o lugar que estou. É o lugar que eu construo. Não é? Então pergunta para todos vós, e dos seres que estão coabitando com todos vós, e todos os seres, e digam se estão, de que tamanho de verdade, fora das impressões, cada um está com o outro. De verdade, mas não temos coragem desta verdade. Sempre valerá as impressões e ficamos com ela. Tudo isto custa muito caro. Pode custar uma próxima encarnação bem logo. Para a Madre Paulista é muito caro isto. Então, para todos vós que estão aqui, nós sabemos muito bem o quanto significa uma dor perene desta vida, naquilo que obscurece e que traz tristeza, angústia, que traz solidão mesmo estando entre muitos seres, que traz uma impotência e de que traz tudo isso. Isto é muito natural em todas as partes desta terra, mas estão aqui, então saibam. O mais importante agora não é um medicamento rápido que tire esse desespero. O mais importante agora é de que saibam que estão entre impressões imensas e elas persistem. Então, por mais que afastamos, mais elas chegam. E qual a impressão maior de todas que estamos aqui? Que se sustenta, de que tudo que expressam é através do seu poder próprio. Tudo que pensam é através do seu poder próprio. Todos os quesitos que podem ir para lá é do seu quesito próprio. Então saibam, dos tesouros reais podemos pegar todos eles. Então existe a lenda daquilo que você faz um monstro e reconstitui cadáveres e faz a cabeça, os braços e tudo. Isso é muito parecido com todos nós. Nós reconstruímos ao avesso do pródigo e do milagre que somos. Às vezes colocamos a cabeça embaixo, os pés para cima e vai valer aquilo que a impressão dá. Ao levantar todos os dias,
no tempo que todos têm alguns minutos, do que o mundo os chama. Se estiverem acordados, são existenciais. Ora, como vamos tirar essa existencialidade? Então podemos pensar em suicídio, é isso? Matar a si mesmo. Então vai matar o corpo, o existencial continua. Então saiba que sentado ali, tudo está sendo sustentado. Vosso organismo, vossas células, vossos cílios, vossa língua, vossos pulmões e tudo mais, tudo sustentado. Então o predicado já pronto. Não precisa fabricar pulmão, não precisa fabricar estômago, não precisa fabricar cérebro, não precisa fabricar nada. Já está pronto. De todos os elementos que sustentam a vida, já está aí. A água está na torneira. Está muito mais simples. O calor, a calor que faz a febre interna de cada um, de que tem uma temperatura para que sobrevivam, já está acontecendo. E tem o equilíbrio, e tem algo que faz este equilíbrio. Não vai mais para baixo. Se for para baixo, morre. Se for para cima, morre. Então, isto faz por si só. Se temos a habilidade de pensar e a capacidade de pensar, sabe que a gerência não é nossa. Ganhamos de graça. Então, ganhamos de graça tudo. O que vamos fazer com isso? Então, este é um fundamento. Sentem na cama. Então, esta é a oração da oração. Porque estamos gratos por tudo aquilo que já está pronto, prontíssimo. Num instante vão levantar, e os mecanismos todos de levantar, levantam. Tudo aquilo que é de purificação já vai acontecer naturalmente. Isto significa gratidão imensa. A partir daí, deste fundamento, então deem alguns passos, dê mais outros passos. Vão para aquilo que sempre foram e vão continuar, de maneira que qualquer um possa adivinhar as vossas vidas futuras. Por onde caminharão, por como estarão. É absoluto, sempre vai ser igual. E de alguma forma, daqui 10 anos, será igual. Piora um pouco, porque nosso organismo vai ficando mais fraco e debilitado. Então saiba que quando isto que trazemos simples aconteça, existe algo em nós que é novo. E de que vê isso? Sem esse lugar novo que vê isso, ao antigo que vê isso, o antigo que vê isso não vê isso. Ele acorda desesperado e vai continuar o dia inteiro na impressão do próprio desespero, da própria aflição, dando como equilíbrio todos os prazeres do mundo que compramos com o recurso que trabalhamos. Então, se existe algo novo. E de que sabe, bem de pequeno, que se não fosse algo que sustenta fora do que entende de que vosso fecha e abre o olho, e isto vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, então tem uma sobriedade nova. Isso significa que tudo que achamos importante vai ficando menos. E tudo que é de verdade vai ficando mais. Se isto for impossível, é porque estamos tomados por algo. E se estamos tomados por algo, estamos escravizados em algo que não permite nem que possamos saber do próprio milagre. Reforçado que nós realmente realizamos essa própria obra. Então, se nós realizamos a própria obra, do que tira o que é vivo e lhe tira alegria, é porque dentro de nós está a escuridão. É uma equação exata.
Isto é igual a isto, que é igual a isto. Então, se fosse nesta grande terra, todos os recursos externos que trouxessem alegria, então diríamos, caminha pelos recursos externos, que eles vai dar alegria. Então, vemos todos que caminham pelos recursos externos, e que se for muito mais externo, uma alegria gigante, uma bem-aventurança gigante, uma espiritualidade gigante, vemos só escuridão. Então sempre tratamos de algo. Esquecimento profundo, mas do quê? Do fundamento e do milagre que somos. E de que estamos totalmente acordados nesse grande mundo lá fora. E do que representamos nele. Um esquecimento profundo disto que tratamos. Quando esquecidos disto, pegamos toda a generosidade do Pai que nos cria, nos mantém, nos sustenta, nos faz tudo isso, viramos as costas e fazemos assim com os ombros todos os dias, damos de ombro, e vamos para aquilo que mortifica, que vai tirar inexoravelmente. Temos o ópio da nossa autoimportância. E quando temos o ópio dessa importância, é um ópio que nos trazem, que é descendente, cheiramos e nos achamos importantes. Lutamos pela nossa importância. Então, se pela manhã tudo que tratamos agora, e se tiver um lugarzinho novo que vê isto, esse lugarzinho novo cresce e tudo fará por vós. Porque tudo aquilo que nos adoece é aquilo que está dentro de nós que faz adoecer, ou abraça aquilo que faz adoecer. Então, bendita seja esta possibilidade entre nós, filhos desta vida existenciais, e nada mais do que isto. Um milagre. Apenas por isto, não é o que entendeis que é milagre. Não é o que acho importante que é milagre, porque isso é o desmilagre. O milagre é a vossa existencialidade. E o milagre é serem da natureza humana e espiritual. O milagre é como vem para esta terra e como saem desta terra. O milagre é aquilo que sustenta tudo. Este é o milagre. Então, se dentro de vós entende do que entende, que acha de tudo, e que este é o milagre, estão enganados. Sem nenhuma dúvida. Então, disse por excelência, no interior desse pórtico, portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade que diz respeito, que há muitas ordens que saboreiam e têm alegria do fundamento. Muitas ordens que dividiam-se, lutavam-se, e discutiam-se, e de repente, dentro de uma visão única, souberam que se não for do princípio não há nada, nem meio. O único que é de princípio, meio e fim, significa mortalidade como encarnados. É absoluto, indiscutível. Então tratem com esse poder, porque não são vós que realizam a capacidade de manter-se pequenos, jovens, adultos e idosos. Não sois vós. Então existe um poder que o realiza. Comuniquem-se com ele. Hein?
E como manifestação, para todos vós que é um espírito comunicante, da natureza humana e espiritual, que olha para si mesmo e vê todas as impressões da encarnação ainda, mas que sabe delas. E na prerrogativa que não há algo que possa ser da Madre Paulina, senão daquilo que sustenta a possibilidade de, sustenta a possibilidade de, sustenta a possibilidade de. Comumente dizendo, dentro da fidelidade deste porte de seres profundamente fundamentos e que trouxeram a possibilidade desta reunião, desta efetividade de trazer os fundamentos. Como revelação, se os fundamentos não importam, estamos enganados. Ora, estão enganados? Como poderíamos estar certos, sendo que os fundamentos absolutos e totais são esses que trouxemos? O que vamos depois deles vai ser a nossa característica. A nossa característica é tão igual, tão impotente, que daqui 2 anos vai ser menor. Daqui 3 anos vai ser menor. O que é, então, ascendente, que daqui 3 anos será ascendente, será brilhante mais. Retornando a estes seres, trouxeram para nós para que expressarmos isto. Então, este ser da natureza humana e espiritual, de que ele acorda, desperta, revela-se, do tamanho das impressões e do tamanho do atrelado delas. E tem um ímpeto enorme, não de melhorar-se neste mundo, mas de desatrelar-se deste mundo. E quando um apetite igual ao apetite de um ser bem pequenino, que tem um apetite real de buscar o seio e alimentar-se, igual, só que neste pequenino está na primeira, no atávico, na primeira circunstância, sobrevivência, mas se ele tem ímpeto, o que tira o ímpeto da verdade é igual àquilo que perdemos a capacidade de sustentarmos da verdade. Ficamos inaptos, impotentes. E este ser da natureza humana e espiritual, neste ímpeto imenso, e naquilo que pudesse, em desespero de todos os atrelamentos possíveis e de seu próprio ímpeto, vem seres especializados e fala, está na hora, vou ajudá-lo. E o desespero faz que todos os traçados, toda a trama, todos os nós possam desatrelar-se no ímpeto. Porque estes seres são incorruptíveis só quando estamos com um ímpeto real pela verdade e daquilo que obstruiu a verdade, que obstruiu o caminho. E quando aconteça isto, todas as impressões que fazem retirar de nós a potência divina que chega para nós, e ficamos inchados dela, inflados dela, como um pneu de um automóvel que não fura, porque se tiver muitos furos ou na observância máxima muito clara, ele não fará a sua função. E se tamparmos o buraco e depois sabermos dele, incharmos ele, ele cumpre a sua função outra vez. Então estamos que nem pneu furado, impotentes, paralisados. Quando ele se infla,
Quando ir para esse ser da natureza humana, existe algo muito intrigante que acontece. Surge uma passagem. Uma passagem. Quer dizer que passagem significa aquilo que passa de um lugar para outro. Significa a passagem de lugar de uma velocidade espiritual 1 para uma velocidade espiritual 2. Isto é muito natural porque este ser que nós estamos tratando é encarnado, não está desencarnado. E no apetite disto, e desta passagem que tem uma porta incorruptível, então no seio de toda a inteligência que possa existir, que entenderiam como uma inteligência tecnológica deste mundo, a sua presença se faz e ela abre. Se não tiver totalidade, não estiver com o pneu cheio, ela não abre. Em abrindo, então vamos dizer assim, vai começar uma alegria entre nós, natural, porque há seres que possam realizar por nós e sustenta-se. Não é a Madre Paulina que está fazendo isto. É algo que ativa-se nesse portal e através disto seres especializados fazem isto para nós. De termos uma alegria deste ser que é puxado para esta passagem nesta velocidade maior e é indescritível. Só podemos ter o descritivo nesta velocidade do encarnado. E como é a velocidade maior? Ela é indescritível. E tratamos disto como todos os apetites do espírito, todos os apetites importantes de passagens inexoráveis, como ritos de passagem. Então, neste primeiro rito de passagem, este ser da natureza humana espiritual atinge o espírito do descanso. Sempre será. Sabem por quê? Porque no primeiríssimo lugar, o ímpeto máximo que todos têm aqui, nós temos, consciente ou inconsciente ou supraconsciente, ou seja o que for, é de descansar. Porque é um cansaço enorme, até mesmo no arbítrio da encarnação. E acostumamos com o próprio cansaço. E atingir um lugar onde há um descanso imenso. Uma totalidade do descanso, tanto quanto este ser, ele pensa. Porque a capacidade de pensar sempre é de capacidade de pensar. Não é castrado do pensamento. Só que este pensamento que está lá é tão potente e tão poderoso do pensamento. Unido àquela capacidade de sentir, unido à capacidade de todas elas, de que está no Éden, no céu, só pelo descanso profundo que está ali. Imediatamente, numa velocidade enorme, este ser, acontece o espírito da gratidão, não porque ela vem para ele, porque já está dentro dele e está imiscuída esta gratidão de tal maneira que ela nunca fica grande o suficiente. E a gratidão suficiente é estar no céu 2 vezes, 3 vezes. Dentro da produção da natureza humana e espiritual, a gratidão existe. Não vai ter uma fundação posterior. Ela tem potência para abrir-se como pétalas. E este ser da natureza humana e espiritual entra, ou aflora a oração, todos juntos. A grande revelação disto, que a oração e a gratidão não está em um lugar específico que vá para rezar.
ela está dentro de nós e floresce. Só que para florescer, o pneu tem que haver de estar cheio da potência divina que faz desabrochá-las. Sabe quando temos um automóvel e o pneu está furado e não sabemos disso e andamos com o pneu furado, Aí nós acostumamos a andar com o pneu furado. E parece que só existe pneu furado. E vamos andando de pneu furado. Esta é a humanidade. E nisso que tratamos, entregando oração. Um ato muito simples entre todos nós, abrindo as palmas da mão, assim como uma alegria de prontidão, sem nenhum exercício de qualquer obrigação, de qualquer nada, apenas estar presente. E a alegria simples de estar presente. Então, há 3 vertentes, 3 jurisdições, 3 intentos neste rito de passagem último, onde a oração se faz. A primeira, que as seres da natureza humana e espiritual, que condiz com a trajetória de cada um que está aqui nesta vida e que estão apenas desencarnados como todos nós. E existe um ímpeto deste ser que já sabe de sua condição e de que, principalmente, sabendo de sua condição, só quer estar próximo de um ser que, de algum modo, em algum instante, em algum modo, em algumas vidas, apenas quer estar perto e dizer: como é difícil estar próximo de vós. Para cada um, na altura de tudo que tratamos com um milagre existencial encarnado e com um milagre existencial desencarnado, existentes. Então, aquilo que poderiam dizer para este ser fica para todos nós. E o que poderia este ser também comunicar para todos nós, que diria este ser da natureza humana espiritual, totalmente esclarecido de sua condição, sem apólice nenhuma de que poderiam trazer qualquer carga para qualquer um de vós, apenas solicitude. Poderão sentir uma pequena eletricidade nas mãos. A segunda vertente desses ritos de passagem diz respeito aos guias. E temos que revelá-los para todos nós, os guias. Como sempre, eles são guias, não são desobsessores, não são curadores, são guias. Têm a capacidade, têm o dom específico de atravessar algo, de que algo que está perdido por um achado, um perdido por um achado, um perdido nas matas por um achado, um perdido nisto por um achado. Provavelmente todos aqui, encarnados nesta terra,
por um período tão curto, estão perdidos. Estão muito longe de casa. Ou será que onde entende agora é as vossas casas? Será que aquele montoado de tijolos é a vossa casa? Um guia tem uma vertente. Ele vive em uma irradiação. E não numa irradiação, todos nós, na matriz desta vida, temos uma predominância numa irradiação. Todos que estão na irradiação dele, ele é um guia que podeis chamá-lo na irradiação dele. E de que por acaso é a irradiação principal de cada um de vós que está aqui. Quando estiver um atinente e acender uma lâmpada de aviso, estou precisando imediatamente. Dentro de um chamado que chama outro, que chama outro, que chama outro, chega aquele que esteja mais perto. E ele chega perto de vós e diz, sou um guia. Aí podeis dizer assim, estou perdido. Então ele diz, siga-me. Provavelmente esses perdidos desta terra vão dizer, mas não dá para esperar uns 50 anos, porque tenho que realizar muita coisa aqui ainda. Ele diz sim, quando estiver pronto me chama. E é disso que está trazendo para todos vós. Quando estiverem prontos me chama. É só seguir-me. Posso atravessar fronteiras, posso atravessar campos de vida, posso atravessar atmosferas. Apenas siga-me. É só um informe, não é? A terceira vertente são seres curadores. Tem o feitio de matriz de confecção de estar e ser curadores. Desesperadamente para ser curadores. Então havia encarnados nesta terra que desesperadamente queriam ser curadores. Estão desaparecidos. As máquinas são curadoras agora. Estes seres curadores vão por indicativo de cada um, naquilo que possam ter expressado, naquilo que possam ter escrito ou não expressado ou ter escrito. Vão em velocidade imensa, uma visão imensa, orgânica, e tudo que se aprofunda-se no orgânico. E vão fazer o possível para cada um de vós. O possível. E aqui neste reduto, que é muito grande, já que esses seres curadores não atendem apenas encarnados, mas milhares de desencarnados. Então há milhares de seres curadores, que são lindíssimos, conhecedores de todas as essências, de todos os minerais. Desta terra e também de outras, se precisarem. Só diz para todo mundo, se realizarmos esta obra, não atrapalhem. Se aquilo que operamos precisa de descanso, dê descanso. Não atrapalhem. Os curativos maiores estão profundos, estão naquilo
além do tempo da encarnação, profundos, mas ativam aquilo que está desativado. E como todos sabem, realizam esta obra em algumas etapas, não numa só, e sempre tratam das etapas, e tratam das essências que poderão facilitar aquilo que está ativado. E é indescritível, e nenhum aparelho sabe ver. Para todos vós, existe a possibilidade daquilo que possa intentar indicar um caminho para seres que tenham o intento de levar algo, de que tenham uma grande dificuldade de aqui estar, longínqua ou falta de capacidade de movimento, seja qual for, mas todos que estiverem próximos e tiverem movimento, que venham aqui. É aqui. Encostem as duas mãos. Sempre em algo efetivo, que não esteja em devaneio. Efetivo. E nesse efetivo consta o fundamento principal, o Pai e o Filho. Sustenta, faz possível, através de algo que vem para nós e preenche, que significa a fé. Então a fé não é algo discordante, não é algo que podemos discutir. A fé é tanto da natureza nossa como vossas mãos. Apenas a preciosidade de conectá-la através de um intento nosso. Este intento faz parte de tudo o que tratamos aqui. Aí entramos no reino da consagração. Ora, o que consagramos? Consagramos vem do sagrado. Consagrado. Isso, porque num instante, dentro de tudo que nós somos sustentados e somos viventes, existe algo que nos sustenta. A Somerania diz que o contágio com isto significa um apogeu de um grande bem-estar ascendente e espiritual. Atinente à consagração, sempre recordamos do épico crístico, com seus apóstolos. E a consagração no momento sereno estava numa velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que a consagração daquilo e o poder daquela consagração tornou-se eficiente até hoje, não nas bocas discutíveis de verdade. Constituiu-se uma nova passagem para quem estivesse pronto. Então, através de Cristo, quer dizer, através do fundamento de que Cristo trouxe, e a consagração não apenas épico, moderno, mas de todo o fundamento do homem e suas civilizações nesta terra. A consagração sempre significa algo como um apogeu entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Então, para um silvícola, o Pai, o Filho e o Espírito Santo apenas está em outra nomenclatura, mas não tem outro modo que não seja. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o poder maior. Podem abaixar as mãos. Felicito-vos todos aqui mais uma vez. E uma grande alegria de aqui estar entre todos vós. E manifestar em fidelidade a inteligência maior deste pórtico, que constitui-se apenas no conteúdo máximo de todos, revelar-se. Revelar-se quer dizer que é uma vela acesa onde não consta mais. E a bússola sagrada dos fundamentos. Sempre, como advertência natural, 3 dias de convalescência, que pode ter sintomas, invariados sintomas, comam menos, exercitem-se menos, acolham-se mais, recolham-se. Apenas para auxiliar, não precisa realizar nada, apenas não atrapalhem. Salve, filhos e filhas!